A paz de Cristo, eu sou o pastor Alessandro, seja bem-vindo ao Ministério Apologético Transformado pela Palavra e também ao Seminário Teológico Transformado pela Palavra. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, que chegou até a mim. Deus trabalhou ou não trabalhou no sétimo dia, ou seja, no sábado? Vamos para o texto, sem perder tempo, vamos para o texto. Gênesis capítulo 2 e o versículo 2 diz o seguinte: havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então vamos lá. A palavra descansou aí é Shabat. E o verbo, o que significa descansou? Então esse verbo aí está falando o seguinte, olha só. A palavra descansou é Shabat, o verbo significa o seguinte, é fazer cessar. Fazer cessar é pôr de lado, deixar ou fazer calar. Amém? Talvez você vai perguntar assim, pastor, mas Deus é espírito e espírito não cansa, segundo João 4:24. Sim, e também, não só em João, e a Bíblia fala que Deus não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29. Então Deus nunca se cansa. E Deus é espírito e não cansa. Então, o que o texto ali, ou a palavra descansou, está querendo dizer, é que Deus não descansou porque ele estava exausto. Nossa, trabalhei demais como nós, pecadores, trabalhamos muito e aí precisamos descansar. Não, irmão, Deus não descansou porque ele estava exausto. Eu acho que você logo já captou, já entendeu, porque você é inteligente. Quando eu falei que a palavra descansou, Shabat, significa fazer cessar, Deus, no versículo 2, no capítulo 2 de Gênesis, está falando o seguinte, que Deus ele se absteve de qualquer trabalho criador naquele dia. Deus ele cessou as atividades naquele dia. Então Deus havia completado no sábado toda a criação. Então, portanto, não lhe restava o que? Nada a criar naquele dia. Então ele cessa. Amém? Então toda a obra da criação estava completa. Até o capítulo 1 e o versículo 31 de Gênesis. Aí talvez a pergunta que resta é: o que Deus então fez no sábado? Olha, a Bíblia não é clara. Aqui, havendo acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Talvez essa pergunta é a que fica, mas o que ele fez naquele dia? A Bíblia não é clara aqui de falar o que Deus fez no sábado. Mas ele está escrito que ele trabalhou no sábado. A pergunta foi, Deus trabalhou ou não trabalhou no sábado? Ele trabalhou no sábado. Agora, talvez a pergunta que você talvez venha fazer é, o que ele fez no sábado? A Bíblia não é clara, mas diz que ele trabalhou. Entende? A pergunta é se ele trabalhou ou não trabalhou. Amém? Então, não é que Deus, esse descansou, o Shabat, é fazer cessar. Então, ao abençoar o sétimo dia e descansar de sua obra, Deus demonstrou o quê? Que estava satisfeito com tudo aquilo que havia feito. Porque no versículo 3, olha só o versículo 3 do capítulo 2 de Gênesis. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, ao abençoar o sétimo dia e descansar de sua obra, Deus demonstrou que estava o quê? Satisfeito com tudo aquilo que havia feito. Então, Deus concluiu a sua obra de criação ainda no sétimo dia. E nesse mesmo dia descansou da obra que fizera. Eu, irmão, posso trabalhar no sábado até meio-dia e chegar em casa 1h, e da 1 em diante eu descansar. Eu posso trabalhar no sábado e no mesmo dia descansar, como você também. Mas no caso de Deus, Deus não descansou porque ele estava exausto, mas ele fez cessar. Então ele havia completado toda a criação, portanto, não lhe restava nada a criar. Então toda a obra da criação estava completa. Gênesis capítulo 1 e o versículo 31.
Amém? E Gênesis capítulo 2 e o versículo 3. E olha só, ainda dá tempo aqui, porque o vídeo não ficar muito extenso. No livro de João, capítulo 5, no Evangelho de João, capítulo 5, olha só, vamos ver aqui, ó. Evangelho de João, estou com a Bíblia aqui aberta aqui. Vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo, que eu estou com a Bíblia aberta. João capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha só o que Jesus disse, olha só. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Jesus falou. Jesus falando. João capítulo 5, versículo 16 e o 17. Vou repetir. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalhou ou não trabalhou no sábado? Deus trabalhou no sábado e Deus continua trabalhando até o dia de hoje. Lá ele fez cessar a criação, mas Deus ele trabalha até o dia de hoje. Amém? Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O contexto aqui você vai ver que é a cura do paralítico, o paralítico de Betesda. Só ler lá João capítulo 5, tá bom? Versículo 16 e 17. Então é isso. Deus trabalhou ou não trabalhou no sábado? Deus trabalhou no sábado. E naquele mesmo dia ele fez cessar